Olá, hoje é quinta-feira, dia 15 de abril. Está começando mais uma edição do Panorama. Veja agora os destaques do nosso Giro de Notícias. Governo brasileiro consegue antecipar doses da vacina da Pfizer. Prorrogado prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Município de Santa Margarida institui multa para quem andar sem máscara pela cidade. E você vai ver ainda nesta edição. Custos do governo federal cresceram 16% no último ano. No nosso quadro sobre saúde mental, vamos falar sobre as heranças emocionais dos nossos antepassados. PEC emergencial, o que muda na prática para os servidores públicos? Você confere essas e outras notícias agora no Panorama. O governo brasileiro conseguiu antecipar doses da vacina da Pfizer. O anúncio foi feito depois da segunda reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Eu trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, fruto de uma ação direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Ontem foi Dia Mundial da Doença de Chagas. Em alusão à data, foi firmado um convênio entre a Fiocruz e a Unitaid para um projeto que visa eliminar a transmissão congênita da doença na América Latina. A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a doença, viabilizar mais acesso ao diagnóstico, tratamento e atenção integral. A promoção de diagnóstico precoce e da melhoria do tratamento não só mudará a vida das mulheres em idade fértil, curando-as da doença de Chagas, mas também protegerá o futuro de milhões de recém-nascidos. A inovação na saúde é fundamental se quisermos atingir o objetivo de desenvolvimento sustentáveis e eliminar a doença de Chagas até 2030. Esperamos que as ferramentas necessárias e eficazes para a eliminação de Chagas da mãe para o filho sejam a realidade em breve. A cidade de Santa Margarida já registrou mais de 20 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia no ano passado. Mais de 750 casos foram confirmados no município de 16 mil habitantes. Diante disso, foram instituídas multas na localidade para quem anda sem máscara e para as lojas em que os funcionários sejam flagrados sem o equipamento de proteção. Nós temos combatido fortemente aí o coronavírus com as medidas preventivas de distanciamento, pedindo à população para usar a máscara. Instituímos até uma lei, de multa de R$100 para quem não estivesse cumprindo essa determinação. E os comércios também, que os funcionários não estivessem usando a máscara, impomos uma multa de R$1.300. Graças a Deus, a população, no início nós tivemos uma dificuldade, mas a população tornou-se mais consciente e tem nos ajudado muito nesse momento. Ele também fala sobre a fiscalização no município. Nós contratamos cerca de 22 fiscais sanitários que revezam em 2 turnos, no período da manhã e no período da tarde, até às 6 horas, que é o horário praticamente que o comércio está fechado. E essas pessoas têm notificado, primeiro orientam, depois notificam, e se uma terceira vez é cabível de multa. Você sabia que o prazo limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 foi prorrogado para o dia 31 de maio? Pois é, além disso, você também pode usar esse tempo para destinar parte do seu imposto aos fundos da criança e do adolescente e do idoso. A opção está disponível no próprio programa da declaração anual. A lei permite essa destinação de 3% do valor do imposto de renda devido, seja 3% do imposto devido para o fundo da criança ou seja 3% devido para o fundo do idoso. As pessoas que têm imposto a pagar, o valor que ela determinar como destinação será deduzido do valor a pagar.
Aquelas que tiverem imposto a restituir, este valor será emitido um DARF do valor correspondente à destinação que ela determinar e incluir no valor que ela terá de restituição na data dos lotes que a Receita Federal determina no site. Lá no programa está escrito doações diretamente na declaração. O programa já vai calcular, ele já calcula qual que é o valor exato que a pessoa pode destinar. E então a pessoa escolhe o âmbito do fundo que ele quer doar, se é nacional, se é estadual ou municipal. Sendo municipal, ele vai eleger ali para qual município ele quer fazer a sua destinação. Eu já iria pagar para a Receita, e aí eu tiro 3% desse valor que iria para a Receita e coloco num fundo aqui no município, onde eu vou saber que esse dinheiro vai ser utilizado para uma causa extremamente nobre e para atender as nossas crianças e os nossos adolescentes. É uma forma de declarar o imposto de renda com amor. Impulsionados pela pandemia da Covid-19, os custos totais do governo federal aumentaram 16% em 2020, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Os números ultrapassaram a marca de 2,6 trilhões de reais. O indicador mede os gastos dos 3 poderes da União e do Ministério Público Federal com mãos de obra, funcionamento, insumos, gastos financeiros, desvalorização de patrimônio e repartição de receitas com estados, municípios e organizações da sociedade. Os principais componentes que elevaram os custos foram o auxílio emergencial e o programa de proteção ao emprego, que fizeram o item insumos financeiros crescer 19% em 2020, e as compras de equipamentos para enfrentar a pandemia, que elevaram os custos de funcionamento do Ministério da Saúde em 17%. O governo terá que fazer muito mais nesse período. Como o ministro Paulo Guedes já falou, não pode faltar recurso para a saúde. Todos os dias a gente tem um acompanhamento com o Ministério da Saúde e será ainda mais forte para saber o que eles precisam para a gente garantir recursos para a saúde. O Brasil não tem as mesmas condições, o mesmo poder de gás de um país desenvolvido. Mas em relação a alguns países desenvolvidos, vale destacar também que o Brasil ele tem uma rede de assistência social de atingir os mais pobres, que é muito maior do que vários países desenvolvidos e maior do que vários países emergentes. Esta foi a segunda vez que o Tesouro divulgou o boletim. A primeira versão, lançada em novembro do ano passado, trazia o balanço de custos em 2019 e no primeiro semestre de 2020. Segundo o Tesouro Nacional, o documento tem o objetivo de medir tanto o consumo de recursos pelo setor público quanto a prestação de bens e de serviços à sociedade. Os valores são apurados por meio da comparação do valor do patrimônio em relação ao período anterior. Mesmo com os gastos elevados, há um consenso de que a utilização de recursos nesse momento, principalmente na área da saúde, tem prioridade. Não pode se dar o luxo de passar meses discutindo se uma planilha deu 1 bilhão ou 2 bilhões a mais, enquanto pessoas estão necessitadas, enquanto eventualmente em algum município ou estado desse país, o governador ou o prefeito vai precisar de mais recursos para a saúde. E hoje é dia do nosso quadro sobre saúde mental. Toda semana abordamos aqui temas importantes para que você possa estar cada vez mais bem informado sobre esse universo. A psicóloga Cristine Nassif vai falar agora sobre heranças emocionais dos nossos antepassados. Acompanhe. Quando avaliamos a história familiar de uma pessoa, nós observamos como que padrões de comportamento são repetidos, são semelhantes de gerações anteriores. É muito comum a gente ver quando está tratando medo. Acontece, a pessoa procura o acompanhamento para tratar de um medo específico e quando voltamos nessa história familiar, percebemos que esse medo ele já existia em gerações anteriores. Falamos da herança familiar, de comportamentos que temos e que não temos consciência, mas que ele se repete
né? Como essa herança emocional. Tudo que é silenciado, que não é dito, ele tem essa tendência de retornar. Falamos dos tabus familiares, o que não é dito, o que não é falado, por exemplo, suicídio, abuso sexual, alguma doença psiquiátrica. Muitos desses assuntos se tornam tabus, não são ditos, e percebemos essa repetição nas gerações futuras. É difícil falar das situações que são traumáticas, das situações que são desconfortáveis, e a tendência é realmente deixar isso escondido, deixar isso de lado. Mas isso não resolve a situação. Quando não elaboramos, quando não dizemos o que realmente acontece, isso se repete. Então, é muito importante buscarmos a nossa origem, entender conhecer as nossas raízes, entender os comportamentos de gerações anteriores, para que isso fique realmente elaborado e que não precisa ser repetido. Tudo que não é dito, que não é trabalhado, ele se repete de alguma forma, né? A gente fala de forma inconsciente. Então, buscar este conhecimento, falar sobre as situações, traz realmente uma melhora e uma quebra desse padrão de comportamento inconsciente e que é disfuncional. Como ouvimos, é importante falar sobre as nossas questões emocionais para que possamos resolvê-las. Se você está passando por um momento ruim, não hesite em procurar um profissional da saúde mental. Essa atitude faz toda a diferença. Chegou a hora de saber quais são as ofertas de emprego no mercado de trabalho no quadro Oportunidades. Confira. Atendente de telemarketing com experiência em vendas comprovada na carteira de trabalho. Auxiliar administrativo com experiência em setor fiscal comprovada na carteira de trabalho. É necessário também ter habilitação A. Auxiliar de manutenção predial com experiência em setor de hotelaria, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de técnico de eletrônica, com experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Balconista para loja de peças de veículos, com experiência comprovada na carteira de trabalho e habilitação B. Camareira de hotel, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Governanta de hotelaria, com experiência na função ou em função semelhante em setor de hotelaria. Essa experiência pode ser fora da carteira de trabalho. Motofretista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e habilitação A. Motorista de caminhão com experiência na carteira de trabalho, carteira de habilitação D e disponibilidade para serviço pesado. Oficial de manutenção predial com experiência na função ou em função semelhante em setor de hotelaria. Essa experiência pode ser fora da carteira de trabalho. Operador de caixa com experiência na carteira de trabalho e habilitação A. Recepcionista de hotel com experiência em setor de hotelaria que pode ser fora da carteira de trabalho. Supervisor de recepção de hotel com experiência na função ou em função semelhante em setor de hotelaria, podendo ser fora da carteira de trabalho. Torneiro mecânico com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias com habilitação A e motocicleta própria. E vendedor no comércio de mercadorias com disponibilidade para realizar viagens, experiência com vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os interessados podem ainda agendar o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que ela apareça no seu cadastro. Vamos agora aos detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira. Dia de sol nesta sexta-feira em Caratinga, sem previsão de chuva. A mínima é 18 e a máxima 30 graus. Em Apim, a expectativa é de sol com poucas nuvens.
A mínima é 17 e a máxima pode chegar a 29 graus. Dia de sol também em Bom Jesus do Galho. A temperatura pode variar entre 18 e 31 graus. A proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial, colocou restrições à contratação e à remuneração de servidores quando as despesas do governo superarem 95% das receitas ou quando o país estiver em estado de calamidade pública, que precisa ser aprovado no Congresso. Saiba o que muda na prática para os funcionários públicos. A PEC emergencial que permitiu ao governo federal pagar em 2021 o novo auxílio emergencial sem precisar cumprir as regras fiscais como limite de gastos e endividamento, foi promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados no último dia 15 de março. Só que, em contrapartida ao novo auxílio, a PEC aprimorou os gatilhos que são acionados quando os gastos do poder público atingem 95% das despesas totais. Não poder conceder aumento aos seus servidores estão entre eles Cássio Henriques, diretor da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, questiona e critica a PEC emergencial. Só pode dar essa recomposição se a receita, se as despesas estiverem abaixo de 95% da receita. Isso é um gatilho que foi colocado na PEC, né? Que embora ela não seja obrigatório aos governadores, se ele não for efetuado, ele impede o governador de pegar o empréstimo, de usar garantias usando outro ente da federação, entendeu? Então ele basicamente obriga o governador a seguir esse impositivo aí dessa PEC. Segundo o diretor da APNM, como essa PEC afeta o funcionalismo público em geral, a ideia é mobilizar também os sindicatos da saúde e da educação e, quando for possível, organizar uma manifestação contrária a esse gatilho. Por causa que é uma medida realmente extremamente danosa ao funcionalismo público no geral e que ela não pode continuar dessa forma. Ela inviabilizaria, segundo cálculos aí de uma agente do TCU, uma recomposição salarial até o ano de 2036 no estado de Minas. Entendeu? Seriam quase 15 anos sem recomposição salarial. É algo bastante gravoso que vai tirar qualquer motivação do funcionário público continuar como funcionário público. Nós vamos perder os melhores funcionários públicos por conta disso. Afinal de contas, por mais que a pessoa goste da sua profissão, quando começar a afetar o bolso, a qualidade da sua vida, sua e de sua família, ele não vai procurar outras formas de sustentar e não vai buscar isso daí. Então é extremamente danoso para o país e para funcionários públicos no geral. Das 27 unidades da federação, Minas Gerais já gastou mais de 95% do que recebe e, com isso, pode acionar os gatilhos da PEC, como não poder conceder aumento salarial para os servidores públicos. Cássio destacou que, da forma como está, a PEC vai trazer uma série de malefícios para o funcionalismo público. Por conta justamente de valorização do profissional, ao ponto de manter durante mais de uma década, sem nenhum tipo de recomposição de perdas inflacionárias, diminuindo o poder aquisitivo desses funcionários, diminuindo a qualidade de vida desses funcionários, até que o funcionário público deixe de ter motivo de atrativo para as pessoas. Inclusive, ela impede concursos, ela impede uma série de medidas que são necessárias ao bom empenho. Ela nasceu, na verdade, de uma retórica que, independente do lado político, hoje em dia, tanto da direita quanto da esquerda, de que o funcionalismo é extremamente dispendioso no Brasil. Realmente é dispendioso, mas não por conta dos salários, por causa de outros gastos, que são desperdiçados, mal administrados. Então a gente chega na situação dessa retórica de colocar a culpa em cima dos funcionários públicos, que está destruindo o funcionalismo público. Há pouco tempo, o funcionário público não é uma pessoa que goza de vantagens. É uma pessoa que trabalha muito com pouco recurso. O que a gente tem que conscientizar isso, é melhorar a questão dos recursos e diminuir os desperdícios que geram esse gasto absurdo dentro do funcionalismo público. Essa é uma questão séria e que precisa ser muito discutida porque afeta a vida de milhares de pessoas. Estamos chegando ao fim da edição desta quinta-feira. Você pode rever as reportagens de hoje e seguir conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Agradecemos a você que nos acompanha. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!